Fala, queridões! Vamos começar agora um assunto importantíssimo para o seu Enem, para a Baiana. A Baiana nunca deixou de cobrar a população, nunca deixou de cobrar o Enem, nunca deixou de cobrar. De 98 até o ano passado, nunca deixou de cobrar. FUVEST, Unicamp, então, é assunto que você tem que se ligar no pacote. Qual é o pacote? População, migração e urbanização. É o que a gente chama da geografia humana, tá certo? Então, se ligue nisso aí. É considerado pelo alunado um assunto fácil, mas às vezes esse fácil causa uma soberba. Ah, essa parte eu não preciso estudar não porque é fácil, essa parte eu não preciso estudar não porque eu domino, e chega lá na hora, erra a questão. E no Enem você sabe, se a questão é fácil, ela vale muito. Então, se você erra uma questão de população, a tendência é você cair absurdamente de posição. Vamos lá comigo? Olha só, Bart, muito importante o que a gente vai fazer aqui, vamos começar aqui, muito importante o que a gente vai fazer, porque às vezes essa introdução que nós vamos abordar, ela cai na sua prova. O que é que acontece aqui, por favor? Nós temos no planeta a última pesquisa feita pela ONU, que foi em 2011, atingimos os 7 bilhões de habitantes. Mas se você der uma googada por aí, você vai ver que nós já temos 7,7 bilhões de habitantes do mundo. Já vem o primeiro questionamento. Bart, olhe para o gráfico para responder aí para você, viu? Sua mãe vai pensar que você está maluca, seu pai vai pensar que você está maluco, mas ó, preste atenção. O número de habitantes no mundo vem aumentando ou diminuindo? Aumentando, ouvi aí, aumentando. Mas está aumentando, Bart, num ritmo mais acelerado ou menos acelerado do que no passado? Num ritmo menos acelerado. Aqui já vai uma cereja do bolo, se ligue nisso. Ô, Bart, está crescendo no ritmo menos acelerado por quais fatores? Primeiro, a população está mais consciente. Ela está utilizando mais os métodos o quê? Anticoncepcionais. Tá certo? Primeira situação importante. Segunda, a emancipação feminina. A maior participação da mulher no mercado de trabalho. Isso está fazendo com que a mulher se envolva mais com o trabalho e opte por ter menos filhos. E hoje já é comum a mulher casar e dizer que não quer o quê? Ter filhos, o consenso do casal. E o terceiro fator, a urbanização. Aí o cara diz assim, pô, Bart, na moral, os dois outros eu até entendo. As pessoas estão mais conscientes, a emancipação feminina, mas o que é que a urbanização tem a ver para a queda desse ritmo? O que é que acontece? O mundo até 2000 era mais rural do que urbano. De 2000 para cá, o mundo torna-se mais urbano do que rural. Sim, Bart, mas eu quero saber o que é que isso tem a ver. Custo de vida, meu irmão. Manter um filho no campo é muito mais barato do que manter um filho na cidade. Para você ter uma ideia, um adolescente de classe média alta, até ele entrar na faculdade, eu não estou falando terminar a faculdade, até ele entrar na faculdade, o custo para esse cara de classe média é de R$ 1 milhão para a família. Então, vocês custam R$ 1 milhão até entrar na faculdade. Mas bate é porque eu já estou 3 anos no cursinho, já está com 1.300.000 aí, já está quebrando a família. Tá certo? Então, meu irmão, é muita grana. Tem gente que diz assim, pô, Bate, se eu soubesse disso, eu parava de estudar na quinta série, pegava o dinheiro e abria o negócio. Mas esse custo, ele não é de imediato. Então, é um custo paulatino. Então, ninguém percebe que está gastando essa fortuna com o adolescente. Só que a população está mais consciente, por isso acaba tendo menos filhos. Imagine manter 3, 4 filhos numa escola particular com mensalidade em torno de R$ 2.500. É um custo muito grande, tá certo? Então, o custo de se morar na cidade também fez com que o ritmo de crescimento ele diminuísse. Vou voltar. Bart, o número de habitantes está aumentando ou diminuindo?
aumentando. Porém, em um ritmo menos acelerado. Então, diz aí, Bart, por que esse ritmo está menos acelerado? Conscientização popular, emancipação feminina e o processo de urbanização. Olha para esse outro gráfico aqui, ó. Bart, qual é o país que tem o maior número de habitantes? A China, seguido da Índia. Só que qual é a projeção que a gente tem? A projeção que a gente tem é que a Índia vai superar a China. Só que essa projeção ela foi feita em 2011, como a gente falou, pela ONU. Foi feita em 2011. E o que é que você está querendo dizer, Bart? Em 2015, guarda isso. O que é que aconteceu na China? Ah, Bart, já sei. A China acabou com a política antinatalista. Calma. Na China, antigamente, você só poderia ter um filho. Se você morasse no campo, você poderia ter o segundo se o primeiro fosse menina. Ó, Bart, por que isso? Porque a menina não é benquista. A partir do momento, é uma questão cultural, que a menina casa, ela nunca mais vai ver a família paterna nem materna. Vai tomar conta da família do marido. Então, no campo é assim. Na cidade, você só podia ter um filho, independente se era sexo masculino ou feminino. Mas, Bart, o que foi que ela fez? A China afrouxou essa política. Ela não acabou com a política natalista. Ela afrouxou. Hoje, na China, independente do sexo e do local, você pode ter 2 filhos. Mas, Bart, por que a China afrouxou? Porque a sua população estava ficando velha. E a população velha significa dizer o quê, Bart? Pouca mão de obra. Então, a China, temendo a falta de mão de obra, ela vai dar uma afrouxada na política natalista, tá certo? Ela vai dar uma afrouxada na política antinatalista, desculpe. Bart, me diga uma coisa, essa história de homem, mulher, ter filho ou filha, isso me deixou curioso. Aqui no Brasil isso pode acontecer? Tudo é possível. Mas por uma questão cultural, não tem essa história da menina casar e não mais cuidar da sua família paterna e materna. Não existe isso, tá certo? Um outro detalhe importante, na China, até hoje não é permitido ultrassom. Ô, Bart, por que não é permitido ultrassom? Porque quando sabiam que estava esperando uma menina, forçavam o aborto. Então, até hoje na China não é permitido o ultrassom. Beleza? Isso aqui agora, papá, tem isso num dicionário? É importante você saber. Ô, professor, por quê? Porque às vezes cai nas provas. Vamos lá? Bart, significado de cada termo desse. Boa parte, esmagadora maioria, você tem no módulo. Acho que página 30, 29, já começa lá no módulo 3. Mas vai acompanhando com o módulo e anotando algumas observações importantes. Professor, o que é população absoluta? É o total de habitantes de um determinado lugar. Brasil possui 209 milhões de habitantes. Essa é a população absoluta. A Bahia possui mais de 15 milhões de habitantes. Essa é a população absoluta. Toda vez que eu quero me referir à população absoluta, eu falo populoso. Então já estamos matando. Populoso diz respeito à população absoluta. Ô Bart, população relativa é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Toda vez que eu falo povoado, eu estou me referindo à população relativa, que tem sinônimo. Qual é, Bart? Densidade demográfica. Brasil é um país populoso e pouco povoado. O Brasil tem um grande número de pessoas, 209 milhões de pessoas, tá certo? Caiu para sexto mais populoso, já foi o quinto, caiu para sexto mais populoso, perdeu para o Paquistão, a quinta posição. Então, o Brasil é um país populoso e pouco povoado. Existem poucos habitantes por quilômetro quadrado aqui no Brasil. Tá certo? Ô, Bart, importante o que eu vou falar aqui, pegadinha que sempre acontece. Qual a região mais populosa do Brasil? A região mais populosa é o Sudeste. Bart, qual é a região mais povoada do Brasil? É o Sudeste. Beleza? Bart, qual é
região menos populosa. A região menos populosa é o Centro-Oeste. E a região menos povoada é o Norte. Beleza? Menos populosa, Centro-Oeste, tá certo? E menos povoada, o Norte. Bart, qual é o estado mais populoso do Brasil? São Paulo. E o mais povoado, Bart? Rio de Janeiro. Oxi! Uma vez eu li que era o Distrito Federal, mas o Distrito Federal não é um estado. Oxi, é o quê? Um Distrito Federal, não é, papá? Agora, Bart, o que é um Distrito Federal? É a sede administrativa do país, que é formado por Brasília, mais as cidades satélites. Pegou esses detalhes? Importante. População absoluta total de habitantes. Refere-se a populoso. População relativa, habitantes por quilômetro quadrado. Refere-se a povoado. Pode ser chamado densidade demográfica. País mais populoso, China. Segundo, Índia. Tá certo? País mais povoado, Singapura. Continente mais populoso, Ásia. E o mais povoado, Ásia também. Já foi a Europa, hoje é a Ásia. Região mais populosa do Brasil, Sudeste. Região mais povoada, Sudeste. Região menos populosa, Centro-Oeste. Região menos povoada, Norte. Pegou? Não pode errar detalhe. Bart, eu estou vendo aí um termo chamado superpovoado. Deve ser quando tem muita gente no lugar. Esquece. Independe do número de habitantes. Bart, quando é que um país é superpovoado? Quando este país não consegue atender às necessidades básicas da sua população. Saúde, educação, transporte, lazer, segurança. Aí você tem um país superpovoado. Bart, Brasil é um país superpovoado? Infelizmente, é um país superpovoado. Então já peguei. Subpovoado significa dizer quando ele atende. Falso. Subpovoado é quando o país possui um pequeno número de habitantes, o que dificulta a geração de riqueza. Olha o que eu falei, dificulta a geração de riquezas. Eu não disse que impede. O Canadá é um país subpovoado. Portugal, subpovoado. Grécia, subpovoado. E um país que está nesse estágio de subpovoado tem que fazer duas coisas. O que, Bart? Incentivar a natalidade e o que mais? Incentivar a imigração. Dois problemas. A população dos países como Canadá, Portugal, Grécia, você pode estimular a natalidade como for. Isso não atrai. Pode dar incentivos fiscais, pode dar isenção de impostos da receita, pode bancar o plano de saúde do filho, a escola, não atrai. E qual é o problema de incentivar a imigração, Bart? Você se depara com a xenofobia. Cuidado. A xenofobia é a aversão ao estrangeiro. Não é o país, enquanto governo, que é xenófobo. A maior parte desses países tidos como xenófobos não é o governo, e sim o quê? A população. Beleza? Superpovoado independe do número de pessoas. Subpovoado tem a ver com o número de pessoas. Tá certo? Bart, migração, movimento de entrada e saída da população. Beleza? Movimento de entrada e saída da população. Migração, movimento de saída. Imigração, movimento de entrada. Fechou? Os italianos vieram para o Brasil. Para o Brasil, eles são imigrantes. Para a Itália, eles são emigrantes. Crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Natalidade, número de pessoas que nascem, mortalidade, número de pessoas que morrem, os óbitos. Bart, o crescimento vegetativo está diminuindo no mundo. Verdade? Ou você falou que não estava? Olhe, eu falei o número de habitantes vem aumentando, porém num ritmo menos acelerado. E por que o ritmo está menos acelerado? Porque está diminuindo o crescimento vegetativo. Tá certo? O número de diferença, desculpe, entre natalidade e mortalidade. Isso é medido em percentual. Tá certo? Em percentagem. Para você ter uma ideia, o crescimento vegetativo do Brasil no último censo é de 1,17%. Crescimento demográfico
corresponde ao crescimento vegetativo mais o saldo migratório. Crescimento vegetativo mais o saldo migratório. Não confunda crescimento demográfico com crescimento vegetativo. Crescimento demográfico é o crescimento vegetativo aliado ao saldo migratório. Ô Bart, eu estou vendo aí taxa de fecundidade. É sinônimo de taxa de natalidade. Falso. A fecundidade corresponde ao número de filhos por mulher. Ô Bart, o número de filhos por mulher no mundo está aumentando ou diminuindo? Diminuindo. No Brasil, diminuindo também. Tá certo? Importante detalhe. Importante detalhe. A taxa de fecundidade está caindo em todas as regiões brasileiras. Massa, certo? A região brasileira que tem a maior taxa de fecundidade, Nordeste, esquece, é o Norte. O Norte tem a maior taxa de fecundidade, tá certo? O maior índice de filhos por mulher. Um outro detalhe mega blasta importante. Hoje, a taxa de fecundidade do Brasil, olha só, já foi de 6 filhos por mulher nos anos 50, média de 6 filhos. Minha avó teve 24 filhos, 24, todos de parto natural. Imagine como ficou a danada. Tá certo? Imagina a situação. A média nos anos 60, média, 6 filhos por mulher. Beleza? Ô Bart, no censo 2000, 2,2 filhos por mulher. Censo 2010, 1,9 filhos por mulher. Ligou um sinal de alerta. Ô Bart, por que ligou um sinal de alerta? Porque abaixo de 2,1, você diz que a taxa de fecundidade está abaixo do índice de reposição. O que significa dizer que o país está ficando velho, que vai faltar mão de obra. Hoje, não é oficial, mas já temos 1,7 filhos por mulher. E isso é algo extremamente preocupante. Não estamos no estágio de incentivar a natalidade, tá certo? Mas já começa a ligar um sinal de alerta, porque nós estamos com um índice abaixo da taxa de reposição. Isso no censo 2010. Ô Bart, falando em censo, o que é censo? Censo é uma pesquisa realizada pelo IBGE. O que é IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O que é que o IBGE, Bart, ele vai trabalhar? O IBGE ele vai trabalhar quantidade de pessoas, número de homens e de mulheres, renda per capita, grau de escolaridade, cor da pele. O censo era de 5 em 5, passou a ser a cada 10 anos. Ô Bart, por quê? Porque o governo não teve grana? Não. Porque como os índices estavam muito parecidos, de ano após ano, seria inadequado colocar de 5 em 5. Afastou, passou a ser de 10 em 10. O novo censo seria este ano de 2020. Por conta da pandemia do Covid-19, foi adiado o censo para 2021. Beleza? Forte abraço, primeira parte já